minha gente? Sempre é bom, né? Porque vamos passar para a primeira parte do nosso grupo da noite, né? Vamos passar para o Minuto de Sabedoria, que sempre são os minutos que a gente realmente desfruta, né? De aprender algo novo, né? Então, a nossa irmã Luna está aí para Ainda nos compartilhar um minuto de sabedoria. Vamos lá, Luna, tempo é seu. tá bom. Então, meu celular resolveu, a bateria lá embaixo. Eu Ah, cheguei. mas isso acontece nas melhores famílias. Então, nós vamos aprender algo assim bem interessante, né? Sobre o balão de ar quente, né? Quem já ouviu falar esse balão de ar quente? Era um pouquinho, essa câmera está colaborando. Então, tá. Então, o balão de ar quente surgiu, né? E como é que surgiu? Foi em 1709, né? Daí ele veio através dos irmãos Montgolfier, né? Não, Bartolomeu de Guzmão primeiro em 1709. Mas daí, olha o que aconteceu. Vamos lá. Como é que tudo começou? Então, o homem, né, o ser humano, ele via, aí ele estava observando, né, fumaça subindo, aquelas, o fogo, né, estalando também subindo. Então, ele foi observando o que acontecia. Ele falava assim: se o calor sobe, será que algo maior poderia subir? E aí ele viu brasas leves sendo levadas pelo vento, papel sendo erguido pelo calor. Daí ele começou a fazer essa pergunta: ué, mas se o calor sobe, será que algo maior poderia subir também? Aí veio o primeiro inventor reconhecido, né? O historiador, historicamente falando, em 1709, surgiu Bartolomeu de Gusmão. Ele era um padre que ele nascido no Brasil, que foi lá para Portugal. Então, ele criou um pequeno globo de papel aquecido por fogo. Aí, o que ele fez? Ele fez a demonstração diante do rei de Portugal. Achei bem interessante. E o balão subiu alguns metros e foi a primeira prova de que o ar quente poderia vencer a gravidade. E daí, mas daí a corte não ficou assim muito entusiasmada, né? Então a corte não investiu, não quis investir. Eles acharam apenas que era uma curiosidade apenas, né? E o projeto foi abandonado. Daí, lá na França, né, a França assume o desenvolvimento. E daí, décadas depois, em 1783, entram em cena os irmãos Montgolfier. Daí, eles observaram o mesmo princípio. O ar quente enche um saco e este sobe. Daí, eles construíram um balão muito maior de pano, envolvendo também o papel. Aí foram fazer o primeiro teste. Primeiro teste. Aí, o que eles pensaram? Bom, vamos fazer o teste com animais, né? Não vamos colocar o humano, as pessoas, nesse teste que é arriscado. Aí, o que ele pegou? Ele pegou os animais. Quais são os animais que ele pegou? E aí, ele pegou um pato, um galo e um carneiro. Pegou esses três animais e falou: vamos colocar eles para subir e vamos ver o que acontece. Aí o balão voou, voou, e depois ele foi e pousou. Os animais sobreviveram. Ninguém, nenhum deles, não aconteceu nada com eles. Aí ele falou: poxa, se os animais sobreviveram, agora nós podemos colocar pessoas. Aí isso provou que um ser vivo poderia também subir aos céus.
E é o primeiro voo humano, que foi em novembro de 1783, com pessoas. Dois homens viram Paris, percorreram toda a cidade. E daí a multidão ficou em choque, vendo tudo aquilo acontecendo. Foi como se a cidade tivesse quebrado uma barreira invisível. Daí, lá no século XIX, os balões começaram a ser usados para observação científica, também mapas, meteorologia, guerras. Aí depois partiu para quê? Também os balões serviam para eventos, esportes, turismo. E hoje, os balões, eles usam, hoje é outra, né? Outra atualidade, né? Eles foram aprimorando. E hoje os balões, eles usam tecidos, são tecidos, né? E também gás propano. Queima, isso, com tecidos, né, forte e gás propano. E eles também hoje usam cesto bem seguros e instrumento de navegação. Então, quer dizer, hoje eles ficam toda uma preparação, prevenção, para que isso possa fornecer segurança para a população, né? Agora também eles estão voando em festivais, passeios românticos, competições também internacionais. Olha como evoluiu, né? Tudo isso começou com um papel e fogo. Virou essa experiência aérea que hoje se tornou mundial. Legal. Eu achei incrível, né? Lígia, você vai passar algum Deixa eu vídeo? passar rapidinho, tá? Deixa eu passar. Só vou passar uma parte, porque esse estava um pouco longo. Uhum, tudo bem. O negócio faz isso. Alguém aí já voou nesses balões? Eu fui lá para Capadócia, mas eu não entrei nisso, não. Ah, O balão de ar quente foi o primeiro meio de transporte aéreo da história. Mesmo em velocidade baixa, pilotar um balão é uma tarefa que exige muita habilidade e conhecimento dos pilotos. Da decolagem ao pouso. Hoje entenderemos passo a passo como esses veículos fazem para voar. Mas antes, roda a vinheta de turno. Fala aí, pessoal, beleza? Eu sou o Maico Rodrigo e você está no canal Histórias do Mundo. Antes de mais nada, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. O balão de ar quente é o meio de transporte aéreo mais antigo da história e foi criado em 1783, na França. Pode chegar a ter 30 metros de altura e pesar até 670 quilos. O balão é feito de três partes principais: envelope, maçarico e o cesto. Envelope é o nome dado à bolsa de tecido do balão. Maçarico é o que aquece o ar que é injetado dentro do balão. E o cesto é onde fica a tripulação e os passageiros. No local da decolagem, o balão é inflado com ar ambiente, por uma grande ventoinha movida a gasolina. Quando o ar já ocupou cerca de 60% do volume do envelope, o maçarico é aceso. O maçarico aquece o ar do envelope, que se expande e fica menos denso que o ar de fora, então o balão sobe. A decolagem ocorre quando o ar supera em cerca de 60 graus centígrados a temperatura externa. Isso quer dizer que, enquanto o ar de dentro do envelope do balão é aquecido, ele pode levantar voo. Quando o ar está quente o suficiente, então fica mais leve que o ar frio no exterior e começa a flutuar. Para entender esse direito, se a temperatura do ambiente estiver na casa dos 30 graus, a temperatura do ar dentro do balão precisa atingir quase 100 graus centígrados. O envelope tem capacidade de 5 milhões de litros de ar, equivalente ao volume de duas piscinas olímpicas. Além disso, o tecido resiste até 400 graus Celsius, já que é feito de nylons.
o mesmo tecido dos macacões dos bombeiros e dos pilotos de Fórmula 1. O voo do balão de ar quente segue um dos princípios bem simples. O ar quente sobe e o ar frio desce. Por outro lado, caso o piloto queira descer, basta deixar o ar esfriar. Durante o voo, o piloto tem total domínio dos movimentos verticais do balão, já que depende apenas da mudança de temperatura. Porém, a direção é um pouco mais complicada. Uma vez que está no ar, o balão flutua guiado pelo vento. Ainda que o piloto tenha controle da altitude, não existe total domínio dos movimentos do ar. Apesar disso, antes de decolar, ele precisa saber a direção em que o vento sopra. Assim, poderá saber onde ele irá após a decolagem. Lá em cima, o piloto controla a subida e a descida do balão de ar quente, a fim de buscar camadas de vento que possam guiá-lo de acordo com a direção desejada. Além do controle do piloto no ar, uma equipe de resgate acompanha o voo por meio de um rádio. As equipes ficam em contato para que o resgate chegue ao ponto de pouso junto com o balão. Logo após o voo, tudo é colocado no carro de resgate para que possam retornar à área de decolagem novamente. O balão de ar quente surgiu 100 anos antes da invenção da avião. Sua história começa em 1670. Francisco Delano criou um dos primeiros projetos que poderiam dar início à tentativa de voar. O primeiro projeto tinha 4 balões compostos por uma esfera de cobre fino, mas não deu certo. Isso porque, na época, ainda não se sabia sobre gases com menor densidade que o ar. Então, em 1776, o inglês Harry Cavendish descobriu propriedades do hidrogênio, com baixa temperatura e densidade. Joseph Black, então, sugeriu encher um balão com hidrogênio para que ele pudesse flutuar. Finalmente, o francês Joseph Montgolfier encontrou a solução. Trabalhando em uma fábrica de papel, desenvolveu uma ideia de material que pudesse ser utilizado em balões de hidrogênio. Como não conseguiu resultados, passou a se concentrar e utilizar ar quente, também de menor densidade, para fazer o balão voar. Em 1783, Montgolfier se juntou ao seu irmão Etienne para uma exibição pública dos balões levantados por ar quente. O evento teve uma repercussão enorme e impressionou até mesmo os cientistas da Academia de Paris. Os irmãos continuaram a produzir balões, utilizando animais no local da tripulação, antes de finalmente utilizarem passageiros humanos. O primeiro voo de balão com a tripulação humana aconteceu no final de 1783, com a presença dos irmãos inventores, do marquês Hollandês e do jovem cientista Pilatre de Rosier. Galera, esse foi nosso vídeo. O balão de ar quente foi o primeiro meio de transporte aéreo da história. Mesmo em velocidade baixa, pilotar um balão é uma tarefa que exige muita habilidade. Bem interessante, né? Gostei. Eu achei interessante. Muito obrigada, Luna. Realmente, eu fui para Capadócia agora, o ano passado, em Turquia. Mas eu não subi nesses balões, não. Eu fui lá às 5 horas da manhã para ver o pessoal subindo nisso, porque tem que ser bem cedo de manhã, né? E se tiver muito. Mas no dia que eu fui lá para ver, eles tiveram que cancelar o voo, porque tinha muitos ventos. Então não pode. Mas eu não subo nessa coisa de jeito nenhum. O pessoal lá estava lá subindo lá. Nossa, tá doido subindo uma coisa dessa, tô lá no ar. Você já não gosta nem de voar de avião, muito menos de balão. Mas é bonito você ver no ar. É bem bonito. É Bem verdade. bonito. Mas obrigada, tá, Luna? Muito bom, muito bom.